Salve, salve, torcedor vascaíno! Bora começar a semana daquele jeito, com muitas informações quentes sobre o nosso amado Vasco da Gama. Tem notícias chegando de todos os lados e você que acompanha o Gigante da Colina precisa ficar por dentro de tudo! Vamos falar sobre Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, situação contratual de jogadores importantes e até os bastidores políticos do clube que andam pegando fogo. Então, já prepara o coração e vem comigo porque o giro de hoje está completo. Começando pelas competições continentais e nacionais. Hoje o dia promete ser movimentado com os dois sorteios que vão definir os rumos do Vasco tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana. Na competição internacional, o Cruz Maltino ficou em segundo lugar no grupo e vai ter que encarar o temido Independiente Del Valle no mata-mata dos playoffs. Serão dois confrontos decisivos. O primeiro é no Equador e a volta será em São Januário, onde o torcedor promete empurrar o time rumo às oitavas. Se passar, o Vasco já vai saber quem enfrenta na próxima fase com o sorteio acontecendo hoje. À tarde, na sede da Conmebol. Já na Copa do Brasil, o clima também é de expectativa. O sorteio das oitavas rola hoje e promete fortes emoções, já que não há mais divisão entre potes. Isso quer dizer que o Vasco pode pegar desde um adversário mais acessível até um dos gigantes do futebol nacional, como Palmeiras, São Paulo, Flamengo ou Botafogo. A imprevisibilidade aumenta e a torcida segura a ansiedade para descobrir quem será o próximo obstáculo no caminho rumo ao título. Enquanto isso, no Brasileirão a situação continua delicada. O Vasco perdeu por 2-0 para o Red Bull Bragantino, em pleno São Januário, mas mesmo assim conseguiu escapar da temida zona de rebaixamento, graças aos tropeços de Santos Juventude. Vitória e Sport. O time estacionou na 15ª colocação, com 10 pontos colado nos times que estão no Z4. A pressão é grande e o alerta já está ligado. E o próximo jogo é fora de casa antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, um confronto que se torna crucial para não encerrar esse período numa posição ainda mais complicada. O detalhe preocupante é que o Vasco ainda não conquistou um único ponto jogando como visitante neste Brasileirão. Isso mesmo, são 0 pontos fora de casa até agora. O próximo adversário é o São Paulo, um time que, apesar de irregular, vive um momento mais organizado do que o Vasco. Para essa partida, Fernando Diniz terá cerca de 10 dias para trabalhar, o elenco recuperar o físico dos atletas e tentar ajustar o time que vem sofrendo em campo. Vai ser uma espécie de mini pré-temporada e uma chance de ouro para o técnico acertar o que está errado. A boa notícia é o retorno de peças importantes. Hugo Moura e Luiz Gustavo, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição. E há expectativa pelo retorno de Dimitri Payet, que estava na França resolvendo assuntos pessoais. O francês pode até fazer sua última partida pelo clube nesse jogo contra o São Paulo. Ainda não se sabe se ele será utilizado, mas tudo indica que pode ser a despedida do camisa 11 com a Cruz de Malta no peito. Falando em camisa 11, outro assunto que está mexendo com os bastidores é o futuro de Felipe Coutinho. O craque tem contrato com o Vasco até o final de junho e tudo indica que tanto ele quanto o clube têm interesse na continuidade do vínculo. Só que existe um grande empecilho: o clube inglês que detém os direitos do jogador ainda não definiu o que fará. O Coutinho tem mais um ano de contrato na Inglaterra e o alto salário recebido por lá é um fator que pesa nas negociações. O Vasco paga atualmente um valor inferior ao que ele ganhava na Europa. Mas para seguir com o jogador, pode ter que negociar um novo acordo ou até torcer para uma rescisão contratual definitiva com os ingleses. E aí surge a dúvida: vale a pena continuar pagando mais de R$1,5 milhão por mês pelo futebol do Coutinho? Ou seria melhor buscar um novo nome no mercado e utilizar esse investimento de outra maneira? Essa pergunta está no ar e a resposta ainda não veio. Agora, se tem uma área onde o clima está ainda mais instável, é na parte política do clube. O presidente Pedrinho está sob forte pressão. Desde que assumiu, prometeu um Vasco entre os 8 primeiros do Brasileirão e com chances reais de Libertadores. Porém, a realidade tem sido bem diferente. As contratações feitas até aqui, como Jean Davi Maxime Domingues, Léo Jussi e outros, não renderam o esperado. E as cobranças estão vindo até de aliados internos que defendiam o projeto. Nos
Bastidores, já se fala até na possibilidade de Pedrinho se afastar do futebol, permanecendo apenas como presidente do clube associativo. A ideia seria trazer profissionais mais qualificados para tocar o futebol do Vasco com mais competência. Desde a saída de Marcelo Santana, o clube segue sem executivo de futebol e nenhuma reposição foi feita. Nomes como Rodrigo Caetano, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano Mazuco e Felipe Ximenes foram especulados, mas nada foi fechado. Com a janela de transferência se aproximando, essa indefinição preocupa demais. O Vasco precisa se reforçar, mas antes disso precisa se organizar internamente. A última coisa que a torcida quer é mais uma janela fraca, mal planejada, cheia de apostas e sem direção. Se o clube quiser realmente sair dessa situação delicada, mudanças estruturais precisam acontecer urgentemente. Palavra final para o torcedor: a semana promete ser decisiva tanto dentro quanto fora de campo. Fiquem ligados porque muita coisa pode mudar nos próximos dias. E no meio de tudo isso, o torcedor vascaíno se vê preso em uma montanha-russa de sentimentos. O time em campo sofre com falta de consistência, lesões recorrentes, problemas físicos e, acima de tudo, com decisões erradas que vêm de cima. A verdade é que o Vasco ainda não conseguiu encontrar uma identidade clara neste início de temporada. O elenco montado prometia um futebol mais competitivo, mas os resultados e o desempenho mostram que algo precisa mudar. O torcedor sente isso, a arquibancada sente isso e o próprio elenco parece estar sendo afetado pela instabilidade que vem de fora das quatro linhas. Fernando Diniz chegou com a missão de dar padrão ao time e, apesar de algumas boas atuações pontuais, a oscilação continua sendo uma marca registrada. Faltam jogadas ensaiadas, falta variação ofensiva, falta agressividade. O Vasco tem até conseguido chegar ao ataque, mas peca demais nas finalizações. Foi assim contra o Red Bull Bragantino, quando perdeu uma série de chances e acabou punido com uma derrota dura dentro de casa. O treinador até reclamou em entrevista coletiva, apontando que o time está criando, mas precisa ser mais eficiente na hora de colocar a bola para dentro. E ele tem razão, só que eficiência não se treina da noite para o dia. Ela exige confiança, tempo de trabalho e principalmente um elenco mais equilibrado. E aí voltamos à questão das contratações. Muitas delas foram feitas no desespero sem critério técnico, baseadas em oportunidades de mercado que não se converteram em reforços à altura do que o Vasco precisa. Jogadores como Jean Davi e Maxime Domingues não conseguiram se firmar. Outros chegaram com status de protagonistas, mas pouco produziram. O torcedor já começa a se questionar se a diretoria realmente sabe o que está fazendo, se existe de fato um planejamento por trás das movimentações que acontecem nos bastidores. Porque até agora a impressão é de que o clube está tateando no escuro, apostando demais na sorte e de menos em estratégia. E em meio a essa bagunça, os jogadores sentem. A falta de comando claro afeta o ambiente interno, a confiança despenca e os resultados negativos vão minando qualquer estabilidade que ainda reste. É o tipo de cenário que exige decisões firmes e rápidas. O Vasco precisa encontrar um executivo de futebol com urgência, alguém que tenha conhecimento de mercado trânsito entre empresários e capacidade para montar um elenco competitivo. A próxima janela está logo ali batendo a porta e, se nada for feito a tempo, o risco é repetir os mesmos erros das janelas passadas, contratações apressadas, reforços que não rendem e uma torcida cada vez mais impaciente. A pressão em cima do presidente Pedrinho é o reflexo direto disso tudo. Ele entrou no cargo com o discurso de renovação, de profissionalismo, de reestruturação profunda do futebol vascaíno. Mas o discurso, por enquanto, não se concretizou na prática. O clube continua sem uma estrutura sólida, sem um comando técnico definido e com uma gestão que parece perdida em meio à própria promessa de mudança. O torcedor esperava mais, esperava atitude, esperava competência, esperava resultados. Só que o que se vê até aqui é uma administração hesitante, que muitas vezes parece não saber o que fazer diante da crise que se aprofunda a cada rodada. Os próprios aliados de Pedrinho começam a mostrar sinais de desgaste. Pessoas que estavam ao lado do presidente desde o início da gestão agora pedem uma reformulação urgente.
Alguns, inclusive, sugerem que ele se afaste do futebol e permaneça apenas no comando do clube associativo, abrindo espaço para uma equipe mais técnica cuidar do principal ativo do Vasco, o time dentro de campo. E isso mostra o quanto o ambiente interno está rachado. A pressão não vem só de fora, vem de dentro também, o que torna tudo ainda mais tenso. Se a gestão quer salvar o que resta da temporada, vai precisar agir rápido. A contratação de um executivo de futebol não pode mais ser adiada. As movimentações do mercado precisam ser mais cirúrgicas, mais assertivas. E o clube precisa urgentemente recuperar a confiança do seu torcedor. Porque o que se viu nas últimas janelas foram apostas que não deram certo, contratações mal explicadas e um discurso que ficou velho rápido demais. O torcedor cansou de promessas. O que ele quer agora é ação, é mudança, é futebol competitivo. E enquanto os bastidores fervem, o Vasco se prepara para enfrentar o São Paulo em um jogo que pode ser decisivo. Não apenas pelos pontos na tabela, mas pelo simbolismo que carrega. Vencer fora de casa pela primeira vez no campeonato pode representar um alívio momentâneo, uma injeção de confiança antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. É a chance de Diniz mostrar que seu trabalho tem direção, de os jogadores provarem que ainda tem garra e da diretoria sinalizar que está disposta a mudar o rumo antes que seja tarde demais. A possível despedida de Dimitri Payet também adiciona uma camada de emoção ao duelo. O francês, mesmo longe do auge, é um nome de peso que chamou a atenção quando chegou. Sua saída, ainda não confirmada oficialmente, pode marcar o fim de Pidgenenetondio, uma curta passagem que começou com muita expectativa e terminou com a sensação de que ficou devendo. Se ele entrar em campo, pode ser o último ato com a camisa vascaína, e talvez isso inspire um pouco mais de entrega do grupo. Por fim, a novela Felipe Coutinho continua. O jogador formado no clube quer permanecer, o Vasco também quer que ele fique. Mas a situação com o clube inglês, que detém seus direitos, ainda é um impasse. O Vasco depende de uma rescisão amigável ou de uma negociação que permita manter o jogador por valores compatíveis com a realidade financeira do clube. A questão é saber se vale o investimento. O talento de Coutinho é indiscutível, mas o custo-benefício precisa ser analisado com frieza. Vale pagar R$1.600.000 por mês em um jogador que ainda busca o melhor ritmo? Ou seria mais sensato usar esse recurso para reforçar setores carentes do elenco? São perguntas que a diretoria precisa responder com urgência. Porque o tempo está passando e a temporada não espera. O Vasco está no meio de um turbilhão. Os resultados não aparecem. A diretoria está sob pressão. Os bastidores estão em ebulição e o torcedor mais uma vez carrega nas costas a esperança de dias melhores. E se tem uma coisa que essa torcida já provou, é que ela nunca abandona. Mas ela cobra! E com razão! Enquanto as decisões não são tomadas, o Vasco segue seu caminho cercado de incertezas. Cada partida vira uma final, cada escolha nos bastidores pode definir o destino do clube no curto e no longo prazo. A próxima semana será decisiva. Dentro de campo, o time precisa mostrar força. Fora dele, a diretoria precisa mostrar pulso. E o torcedor segue acreditando, porque amar o Vasco é isso, é sofrer, é lutar, é resistir. E acima de tudo, é nunca deixar de acreditar mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores de São Januário, um burburinho vem ganhando força e já deixa muitos torcedores apreensivos. Ao que tudo indica, Léo Jardim não deverá seguir no Vasco da Gama para a próxima temporada. De acordo com fontes próximas ao jogador, o goleiro teria comunicado oficialmente à diretoria que não pretende renovar seu contrato, que se encerra ao fim desta temporada. A notícia ainda não foi confirmada publicamente pelo clube, mas já repercute fortemente entre jornalistas e setores ligados ao futebol carioca. Léo Jardim, que chegou ao Vasco cercado de expectativas, rapidamente se firmou como titular absoluto e peça-chave na campanha do time. Suas defesas importantes e sua regularidade debaixo das traves conquistaram a torcida cruz-maltina.
que o considera um dos grandes responsáveis pela solidez defensiva que o time alcançou nos últimos meses. No entanto, apesar do carinho da torcida e do espaço garantido na equipe, o goleiro parece decidido a buscar novos ares. Os motivos para a indecisão ainda são envoltos em mistério, mas especula-se que propostas de clubes europeus estariam na mesa do atleta, atraindo sua atenção com a possibilidade de disputar competições internacionais e de um contrato mais vantajoso financeiramente. Além disso, há quem diga que o clima nos bastidores vascaínos, com incertezas administrativas e desafios financeiros, tenha pesado para o jogador optar por não seguir em São Januário. Mesmo sem uma declaração oficial de Léo Jardim ou do Vasco, o rumor já provoca reações intensas nas redes sociais. Muitos torcedores manifestam tristeza e frustração com a possível saída do goleiro, enquanto outros entendem a decisão como parte natural da carreira de um atleta profissional. De qualquer forma, a possibilidade de perder um dos pilares da equipe levanta questionamentos sobre o planejamento do Vasco para o futuro e quais nomes poderiam ser cogitados para substituir o camisa 1. Por ora, o que se sabe é que Léo Jardim não irá renovar seu vínculo com o clube carioca, alimentando ainda mais as especulações sobre seu próximo destino. Resta agora aguardar os próximos capítulos desta novela, que promete movimentar o mercado de transferências nos próximos meses e deixar o torcedor vascaíno na expectativa e, quem sabe, na esperança de uma reviravolta. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.